Salve, galera! Ligados aqui no podcast do Transforma Trader. Hoje o papo é sobre algo que arrepia a espinha de muito investidor. Mercado despencando. E nem fala. Mas e se a gente contar que pode ter ouro escondido nessa poeira toda, hein? É bem por aí. Aquele frio na barriga, sabe? Ao ver os preços caindo, pode ser, na verdade, um sinal verde para pescar ações de empresas ótimas por um preço, assim, bem mais em conta. Tipo um preço de banana. Quase isso. Aliás, o Rodrigo Marques, lá do Mais Esperto que o Gráfico, ele publicou um artigo que é praticamente o mapa dessa mina. Boa! Então, a missão hoje é transformar esse receio todo em estratégia afiada. Bora, então, desvendar como farejar essas barganhas no meio da liquidação do mercado, seguindo as dicas do Rodrigo. Vamos lá. Então, o artigo do Rodrigo, ele sugere dar um passo atrás primeiro. Analisar o setor. Como é que tá a vibe geral da área onde a empresa joga? É um time que vem crescendo firme nos últimos 5 ou 10 anos, como ele indica olhar, ou vive numa montanha-russa danada. E o pulo do gato aqui que o Rodrigo comenta é que em tempos de baixa, a resiliência desses setores mais estáveis vira ouro, né? Eles costumam aguentar melhor o tranco ou, se recuperar mais rápido. Faz sentido. E comparar com outros setores também mostra se aquele segmento específico está sendo, digamos, subestimado pelo mercado no momento. Mas isso é só o aquecimento, né? Total. Depois de olhar o bairro, aí a gente precisa espiar dentro da casa, certo? Aí entra a análise de desempenho da empresa. Isso. O artigo combina 2 lupas potentes aqui. A análise fundamentalista, que vai fuçar os números da firma, receita, lucro e principalmente a dívida, né? Para ver se não está pendurada. Exatamente. A fundamentalista busca o tal do valor intrínseco. Quer dizer, o preço justo da ação baseado na saúde real da empresa. O artigo até sugere focar em métricas como dívida líquida sobre EBITDA, para checar se a empresa tem fôlego para atravessar esses tempos difíceis. Entendi. E, complementando isso, aí vem a análise técnica. Isso, a técnica que olha os gráficos de preço. Para que exatamente? Achar o timing perfeito para entrar. Olha, ajuda muito nisso. A análise técnica busca padrões nos gráficos, tipo, sei lá, um fundo duplo, que podem sinalizar que a queda perdeu força e uma virada pode estar próxima. Ah, legal. É como tentar prever o humor do mercado olhando o histórico dele, sabe? As duas análises juntas, fundamentalista e técnica, dão uma visão mais 360 graus. Entendido. Então, a gente checa o setor, a saúde da empresa com os fundamentos e o gráfico com a técnica. Mas o mundo lá fora não para, né? De jeito nenhum. O artigo do Rodrigo bate muito na tecla de pesquisar notícias e eventos. Ficar ligado no que está rolando com a empresa, com o setor, se teve troca de comando, resultados financeiros. Até estretas maiores, tipo crises econômicas globais e tal. Com certeza. E em mercado volátil, notícia boa ou ruim tem um efeito turbo no preço das ações. Não dá para ignorar isso. Verdade. Acompanhar o calendário da empresa, tipo divulgação de resultados trimestrais ou aquelas conferências com investidores, como o artigo frisa bem, pode dar pistas valiosas sobre os próximos capítulos. É quase uma espionagem corporativa do bem. Isso. Gostei dessa. Espionagem do bem. E por último, mas talvez o mais crítico de tudo, verificar os dados financeiros. Ah, a hora da verdade. Exato. Mergulhar de cabeça nos balanços, nas DREs, no fluxo de caixa, nos relatórios trimestrais e anuais. É para ver se os números confirmam o discurso bonito, né? É a prova dos 9. Esses dados são a base concreta da análise fundamentalista. Eles mostram se a empresa está realmente saudável ou se é só fachada. O Rodrigo enfatiza bastante no texto que juntar todas essas peças, setor, desempenho, que é fundamentos mais gráfico, as notícias e os dados financeiros comprovando tudo, é o que separa uma aposta de uma decisão bem informada. Menos achismo, né? Mais estratégia. Show. Então, resumindo a receita do Rodrigo Marques, lá do Mais Esperto que o Gráfico, encontrar essas pechinchas na baixa exige método, não é mágica. Exige? Olhar o cenário geral, o setor, investigar a empresa por dentro, fundamentos e por fora, gráficos. Ficar de olho nas notícias e, crucialmente, validar tudo com os números. É um trabalho de detetive financeiro mesmo. Exige dedicação, como o artigo mesmo menciona, mas, olha, a recompensa pode valer muito a pena para quem pensa no longo prazo. Sim. Claro, é sempre bom lembrar. Investimento em risco, né?
Uma análise bem criteriosa é chave. Fundamental. E o artigo até sugere, com toda razão, bater um papo com um profissional financeiro antes de fazer qualquer movimento. Super importante. Com certeza. E para a gente fechar aqui, fica uma provocação, talvez. Com essa velocidade maluca do mercado hoje, sabe? Cheia de algoritmos, notícias pipocando a cada segundo. Nossa, nem fala. Será que a rapidez com que alguém consegue fazer toda essa análise detalhada não se tornou um fator decisivo para conseguir pegar essas oportunidades antes que elas, sumam do mapa? Fica aí a reflexão. Excelente ponto para finalizar, muito bom. Com essa questão no ar, então a gente encerra a nossa conversa de hoje aqui no Transforma Trader. Valeu, pessoal! Valeu!